Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, muitas construções, objetos e segredos do Terceiro Reich ficaram ocultos, enterrados ou simplesmente esquecidos. Com o passar do tempo, foram descobertas estruturas subterrâneas, laboratórios escondidos, armas experimentais e até trens carregados com ouro e tesouros roubados. Ao longo dos anos, foram encontradas peças pessoais como a pistola Walther PPK de Adolf Hitler, achada em seu bunker, o anel de Hermann Göring, carregado de símbolos nazistas, e o luxuoso trem pessoal de Hitler, equipado como quartel móvel. Mas não foram apenas relíquias. Também ficaram ocultas estruturas como o gigantesco complexo subterrâneo do Project Riese na Polônia, projetado como quartel-general secreto, o Berghof, a residência alpina de Hitler na Baviera, e o bunker do Führer em Berlim, onde passou seus últimos dias. Estes são os segredos mais arrepiantes da Alemanha nazista encontrados nos últimos anos, descobertas que revelam até onde chegou a escuridão do Terceiro Reich. O Covil do Lobo, o centro de comando estratégico do Reich. Nas densas florestas de Gierlos, Polônia, encontram-se os restos desmoronados de um dos complexos mais secretos e fortificados da Alemanha nazista. O Covil do Lobo, o primeiro quartel-general militar de Adolf Hitler na frente oriental, um intricado e enorme complexo de bunkers camuflados, de onde dirigiu os acontecimentos que selariam o destino do Terceiro Reich. Construído como o quartel-general principal de Adolf Hitler para organizar o ataque contra a União Soviética, este reduto era mais do que um simples centro de comando. Era uma fortaleza do terror composta por 80 edifícios com diferentes funções. Estava cercado por 50 bunkers, armadilhas explosivas, ninhos de atiradores de elite, arame farpado e um labirinto de túneis subterrâneos projetados para satisfazer o desejo de um líder paranoico e megalomaníaco que desconfiava de cada sombra e temia ser assassinado a cada passo. Mesmo hoje, décadas após a guerra, os visitantes que podem visitar o Covil do Lobo se sentem desconcertados diante de seus inquietantes vestígios. Enormes lajes de concreto jazem espalhadas por todo o local, destruídas pelas tropas alemãs desesperadas por manter seus segredos ocultos. Ainda assim, um dos aspectos mais importantes diante da descoberta do Covil do Lobo foi sua complexa rede de corredores ocultos e as extraordinárias rotas de fuga, que, curiosamente, estavam projetadas para destruir o complexo caso o inimigo conseguisse se infiltrar ou capturá-lo. Esse fato revelou o desespero dos nazistas em garantir uma saída, ou ao menos morrer tentando. Nas imediações do complexo principal, teatro de operações de Hitler, foram colocadas armadilhas explosivas em seções cruciais para que grandes porções de terreno pudessem ser destruídas instantaneamente diante do avanço dos inimigos. Os engenheiros cobriram os bunkers com redes de camuflagem para evitar a detecção por parte dos aviões dos aliados, e canhões antiaéreos foram montados por perto para conter possíveis bombardeios. No entanto, o evento mais famoso vinculado a esse sinistro complexo ocorreu em 20 de julho de 1944, quando o coronel Klaus von Stauffenberg tentou acabar com a vida de Hitler com uma bomba em uma maleta, como parte de uma conspiração interna que entrou para a história sob o nome de Operação Valkyria. Embora a situação exata do atentado seja até hoje pouco clara, o certo é que a explosão devastou o complexo, mas Hitler sobreviveu, ainda que a tentativa fracassada de assassinato lhe tenha deixado várias lesões. Após o fracasso do Plano Valkyria, as medidas de segurança aumentaram e mais barreiras e armadilhas foram adicionadas, mas apesar de suas formidáveis defesas, as forças soviéticas finalmente chegaram ao local no início de 1945, o que fez com que as tropas alemãs em retirada decidissem detonar centenas de explosivos, reduzindo o covil a ruínas. Atualmente restam apenas enormes fragmentos de concreto e alguns abrigos desmoronados, que lembram aos visitantes o terror e o sigilo de um regime que um dia conspirou dentro daquelas paredes para tentar conquistar o mundo. 19. Projeto Der Riese, o gigantesco complexo armamentista subterrâneo que nunca viu a luz. Nas profundezas das montanhas dos Buos da Polônia, jaz um dos vestígios mais enigmáticos da Alemanha nazista. Trata-se de um extenso complexo de túneis,
que teria sido construído entre 1943 e 1945 na região da Baixa Silésia, na Polônia, conhecido como o Projeto Der Riese, ou o Gigante. Esta rede subterrânea contava com corredores que se estendiam por quilômetros para conectar câmaras subterrâneas e fez parte de um projeto maciço orquestrado pelas SS, que utilizaram trabalhadores forçados para levá-lo adiante. Alguns historiadores acreditam que o plano era criar um centro de comando seguro para funcionários de alto escalão e até uma réplica do Führerbunker para abrigar Hitler em sua dominação da frente oriental, enquanto outros argumentam que poderia ter sido destinado ao desenvolvimento de armas avançadas ou ao armazenamento de recursos. Embora seu destino nunca tenha sido confirmado, já que o projeto foi interrompido após a queda de Berlim frente à União Soviética, os historiadores concordam que a magnitude do projeto era impressionante. Milhares de prisioneiros transferidos de vários campos de concentração trabalharam forçadamente em condições brutais, escavando rochas e despejando concreto em uma escuridão sufocante. Em certas seções surgiram sistemas de ventilação, pesadas portas blindadas e linhas de trem, o que indica um grande projeto destinado a resistir a fortes bombardeios. Mesmo hoje em dia, o labirinto inacabado parece inquietantemente abandonado no meio da construção, como se seus criadores tivessem desaparecido da noite para o dia. De fato, existem vários mitos vinculados a esta extensa e misteriosa rede, dos quais falaremos mais adiante. Atualmente, o projeto Der Riese pode ser visitado de forma turística, e aqueles que entram nos túneis sentem arrepios tremendos ao pensar na morbidez de sua edificação. 18. Os últimos colossos do Reich, as implacáveis Torres Flak. Elevando-se como fortalezas monolíticas sobre o horizonte de Berlim, as Torres Flak estavam entre as estruturas de defesa mais formidáveis da Alemanha nazista. Colossais bunkers em altura, encimados por uma brutal coroa de pedra que foram construídos para proteger os civis dos devastadores ataques aéreos da Força Aérea Britânica. Construídos nos últimos anos da guerra, esses enormes bastiões de concreto armado abrigavam baterias antiaéreas e proporcionavam refúgio a cerca de 10.000 civis e até foram utilizados para proteger munição, documentos confidenciais e obras de valor incalculável. Enquanto Berlim se preparava para a destruição iminente, cada complexo de torres erguia-se orgulhosamente como uma fortaleza autônoma, repleta de equipamentos de radar, artilharia pesada e refletores que podiam escanear os céus em busca de bombardeiros inimigos. Ao todo, o Reich construiu 8 complexos de torres antiaéreas, 3 em Berlim, 2 em Hamburgo e 3 em Viena. As fortalezas se dividiam em 2 tipos: as torres G, que estavam projetadas para o combate direto, armadas até os dentes e equipadas com diversos canhões antiaéreos, Flak de calibre 12,8 centímetros. Por outro lado, havia as torres L, ou torres de guia, que contavam com radares, equipamentos de comando à distância e serviam para organizar a tática e estratégia defensiva. Cada complexo constava de uma torre de cada tipo e, embora algumas mediam cerca de 43 metros de altura, as de Berlim chegaram a alcançar os 70 metros. Durante as últimas etapas da guerra, esses enormes bunkers se tornaram cofres críticos, onde foram armazenados artefatos culturais de museus e arquivos. Apesar do intenso bombardeio, os grossos muros de concreto das torres resistiram aos golpes dos aliados com danos estruturais mínimos, demonstrando uma superioridade estrutural inigualável. Quando as forças soviéticas abriram caminho até Berlim em 1945, descobriram que essas fortalezas haviam se tornado os últimos e frenéticos refúgios para os defensores desesperados. Hoje em dia, ainda restam alguns vestígios, como ruínas erodidas de um conflito que reduziu Berlim a cinzas. Atualmente, algumas torres, como as de Viena, ainda estão de pé, lembrando o tamanho colossal que tinha a engenharia militar do Terceiro Reich. 17. A mina de sal de Alt-Aussee, o sinistro ateliê de luxo de Hitler. Enquanto as forças aliadas se aproximavam do território ocupado pelo Terceiro Reich, os funcionários alemães se apressaram para salvaguardar os bens culturais saqueados. Embora tenham existido centenas de cofres escondidos, um dos tesouros mais grandiosos e espetaculares foi a mina de sal de Alt-Aussee, na Áustria,
onde os nazistas esconderam em segredo milhares de pinturas, esculturas e outros artefatos valiosos. Nazistas de alto escalão supervisionaram a realocação de obras realmente inestimáveis, provenientes de toda a Europa, com a esperança de preservá-las para que fizessem parte do acervo cultural do Império Nazista do pós-guerra. Entre as obras roubadas estava o Políptico de Gante, uma obra-prima da pintura de Jan van Eyck, além de obras de Camille Bernier, Michelangelo e muitos outros. Estamos falando de peças que, ainda hoje, valem centenas de milhares, se não milhões de euros individualmente, e fazem parte das coleções privadas mais importantes do mundo. No entanto, as duras condições dentro da fria e labiríntica mina ameaçavam a integridade desses frágeis artefatos, já que a umidade, o frio, os desabamentos e outras condições hostis representavam um grave risco. Para prevenir isso, os oficiais da SS encarregados do projeto obrigaram os trabalhadores forçados a construir enormes caixas de madeira, enrolar grandes lonas impermeáveis e erguer muros protetores. Finalmente, quando a derrota da Alemanha se aproximava, a cúpula nazista optou pela tática da terra arrasada e foi dada a terrível ordem de destruir certas obras de arte, para evitar que caíssem nas mãos dos aliados. Se não estivessem nas mãos de Hitler, não estariam em poder de ninguém. Felizmente, os mineiros locais, que haviam se organizado em uma pequena resistência pacífica, conseguiram sabotar secretamente o plano das SS, utilizando explosivos falsos ou desviando bombas para que explodissem longe de áreas críticas. Uma vez que a região caiu sob controle aliado, o Programa de Monumentos, Arte e Arquivos, mais tarde conhecido como os Monuments Men, correu contra o tempo para recuperar e documentar os tesouros escondidos na mina de Altausee. Quando o presidente Franklin D. Roosevelt ordenou a varredura cultural no local, essa missão de caça ao tesouro se transformou em um dos maiores esforços de recuperação de arte da história moderna. 16. O desaparecimento impossível. O misterioso paradeiro da Câmara de Âmbar. A Segunda Guerra Mundial deixou muitos mistérios inquietantes, mas o desaparecimento da Câmara de Âmbar continua sendo um dos mais extraordinários. Como poderia desaparecer uma sala inteira repleta de ouro e tesouros? Embora pareça o enredo de um filme maluco, isso realmente aconteceu, e até hoje surpreende os historiadores mais céticos. Originalmente, esta sala foi projetada como uma deslumbrante obra-prima espacial de 55 metros quadrados, com as paredes revestidas por painéis de âmbar, totalizando 6 toneladas desse material precioso, e adornada com esculturas e espelhos de ouro e outros artefatos de pedras preciosas inestimáveis. Construída no início dos anos 1700 em Berlim, em 1716, a sala foi presenteada ao czar Pedro o Grande e instalada no Palácio de Catarina, localizado na Vila dos Czares, perto de São Petersburgo, tornando-se a 8ª maravilha do mundo. E ali permaneceu até a invasão da Alemanha nazista contra a União Soviética. Quando as forças do Reich capturaram o Palácio de Catarina, fizeram o impensável. Os nazistas roubaram a Câmara de Âmbar. Toda a sala foi desmontada e transportada para o castelo de Königsberg, onde foi vista pela última vez, antes de desaparecer sem deixar rastro. Embora seu desaparecimento por si só seja arrepiante, o que torna a Câmara de Âmbar um dos maiores mistérios em torno do poder do nazismo são as obscuras lendas que a cercam. Alguns historiadores propõem que ela foi escondida em um bunker nazista secreto, equipado com armadilhas para evitar que fosse descoberto. Outros afirmam que foi carregada a bordo do navio Wilhelm Gustloff, que desapareceu misteriosamente no Mar Báltico, supostamente torpedeado por um submarino soviético, possivelmente transportando a câmara e outros tesouros saqueados. Fontes não oficiais asseguram que muitos caçadores de tesouros morreram de forma misteriosa enquanto buscavam a Câmara de Âmbar, um mito que alimentou a crença em uma maldição ao redor da maravilha do mundo desaparecida. O certo é que a perseguição da Câmara continuou durante décadas, vasculhando túneis secretos, minas abandonadas e ruínas devastadas pela guerra. Algumas partes foram encontradas no castelo de Königsberg, que foi brutalmente bombardeado pela Força Aérea Britânica em 1944, sendo reduzido quase a cinzas. Há quem assegure que a maior parte da câmara foi destruída junto com o castelo,
Embora algumas outras partes, como certos mosaicos e decorações individuais, tenham sido encontradas na Alemanha, Itália e destinos estranhos, levando a pensar que a impressionante sala foi despedaçada e enviada para centenas de destinos dentro da Europa ocupada. Em 2003 foi inaugurada uma câmara de âmbar reconstruída, que inclui algumas das partes que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e que foram recuperadas pelos aliados. No entanto, o destino da oitava maravilha do mundo original jamais foi encontrado e continua tirando o sono dos historiadores e assombrando os sonhos dos caçadores de tesouros do mundo inteiro. 15. O poder do mal. A horripilante criação do reator nuclear em Haigerloch. No final de 1944, os físicos alemães se apressaram para desbloquear a energia atômica para uso militar, uma capacidade que teria mudado para sempre o destino da guerra. Na pequena cidade de Haigerloch, no sudoeste da Alemanha, um grupo seleto de pesquisadores nazistas mudou-se para o porão de uma cervejaria, que foi transformado em um impressionante laboratório secreto. Lá começaram a montar um reator nuclear baseado em água, que buscava replicar os resultados do projeto Manhattan norte-americano e dar a Hitler a arma definitiva. Construído debaixo da terra e coberto por um bunker defensivo para protegê-lo de bombardeios e da detecção aérea, o reator começou a ser testado no início de 1945, com os aliados já pisando nas fronteiras do Terceiro Reich. O projeto, conhecido como B8, foi dirigido por cientistas como o lendário Werner Heisenberg, que liderou uma equipe que tentou febrilmente criar uma reação em cadeia autossustentada, um passo que poderia ter mudado o curso da história. Mas a guerra se aproximava do fim, e a evidência da queda da Alemanha afetou o desenvolvimento do reator. As limitações de recursos dos pesquisadores, os cortes nas cadeias de suprimento e os constantes bombardeios por parte dos aliados conseguiram paralisar o avanço da tecnologia nuclear nazista. Os envios de água pesada da Noruega, recurso fundamental para o funcionamento de um reator, foram repetidamente sabotados pelas forças aliadas. À medida que os inimigos se aproximavam da Alemanha, o sucesso da equipe se tornava mais distante, embora seus experimentos finais continuassem sob o olhar atento dos chefes das SS, que já estavam totalmente desesperados por obter alguma vantagem. Em 1945, com a guerra praticamente vencida, os norte-americanos lançaram a Operação Alsos, um esforço coordenado pelo Projeto Manhattan, que buscava infiltrar, recuperar e redirecionar todas as pesquisas nazistas no campo da energia atômica. Não demorou muito para descobrirem o local secreto em Haigerloch e, quando lançaram a operação contra o laboratório, encontraram uma descoberta arrepiante. O reator estava muito perto de ser concluído e intacto, com cubos de urânio suspensos em varetas, o que insinuava o quão perigosamente perto os nazistas estiveram de desbloquear a energia nuclear. Temendo o que poderia ter sido, os especialistas aliados rapidamente desmontaram o reator e levaram seus componentes para a análise. O local subterrâneo transformou-se mais tarde em um museu, onde se encontram os restos do aparelho do reator na caverna original, uma relíquia inquietante de uma aterradora possibilidade de uma bomba nuclear nazista. 14. O esconderijo secreto do Reich, o imenso tesouro da mina de Merkers. À medida que avançava a invasão aliada, as autoridades de alto escalão da Alemanha nazista se apressaram em ocultar enormes reservas de ouro e divisas, que haviam saqueado de milhões de judeus, ciganos e outras vítimas da Europa ocupada. Mas quando as tropas norte-americanas entraram na cidade alemã de Merkers em abril de 1945, depararam-se com uma das descobertas mais assombrosas e deslumbrantes da guerra, um imenso tesouro secreto, enterrado nas profundezas da mina de sal da região. Os soldados não esperavam descobrir uma das maiores reservas de ouro do mundo quando desceram vários quilômetros subterrâneo adentro e por isso ficaram completamente desconcertados ao ver uma enorme pilha de sacos empilhados em túneis gigantescos até onde a vista alcançava. A princípio, acreditaram que se tratava de materiais de construção ou munições, mas a surpresa foi ainda maior ao verem que os sacos de aninhagem que inundavam o local estavam repletos de lingotes e moedas de ouro e prata.
Grande parte dos fundos do Reichsbank e outros ativos confiscados haviam sido transportados para lá, esperando um suposto triunfo de Hitler para poder branquear os bens roubados. Mas os túneis da mina de sal levavam a lugares muito profundos, e as toneladas de ouro eram apenas o começo das descobertas. Mais adiante, os aliados encontraram mais tesouros escondidos, caixas inteiras com obras de arte confiscadas, objetos pessoais roubados das vítimas do Holocausto e montes de moedas e cédulas de origem estrangeira. Essas descobertas revelaram o alcance total da impiedosa operação de saque e expropriação dos nazistas e lançaram luz sobre a incrível transferência de riquezas que havia ocorrido na Alemanha durante a década de 330 e havia cimentado o regime de Hitler. Muitos itens foram filmados e fotografados, pois cada artefato contava uma sombria história de saque e sofrimento. Além dos metais preciosos, os itens recuperados incluíam pinturas de notáveis coleções europeias, tomadas como espólio de guerra. Os membros do grupo The Monuments Men, uma unidade aliada especializada na busca de tesouros e valorização patrimonial, se apressaram para garantir as obras-primas roubadas, enquanto os principais líderes aliados, incluindo o general Dwight D. Eisenhower, viajaram até a mina para presenciar em primeira mão a incrível descoberta. A documentação e as fotografias da mina de Merkers tornaram-se provas cruciais em processos posteriores contra funcionários e oficiais nazistas e serviram para responsabilizá-los pelo saque e pelos crimes cometidos nos territórios ocupados, além de ajudarem os historiadores a ter uma compreensão mais ampla da sinistra dimensão econômica que pairava sobre o Terceiro Reich. 313º, o legado venenoso, a caçada ao submarino tóxico U-864. Em fevereiro de 1945, o submarino alemão U-864 embarcou na Operação César, uma missão perigosa que implicava transportar secretamente componentes de aviões de aço de alta qualidade e mercúrio líquido até um destino secreto no Japão. Essa valiosa carga estava destinada a reforçar a colaboração do eixo em tecnologia de armas avançadas, para dar ao Império do Sol Nascente um pouco de fôlego diante da sufocante ofensiva norte-americana. No entanto, os alemães não contavam com um fator inesperado. Os aliados haviam decifrado os métodos de criptografia das mensagens de rádio do eixo e estavam cientes da operação e da rota que o U-Boot deveria seguir. Rapidamente, o submarino britânico HMS Venturer partiu do porto de Lerwick para caçar a embarcação alemã. Em 6 de fevereiro de 1945, o Venturer interceptou o U-864 em frente à costa da Noruega e se enfrentaram em uma impressionante batalha de torpedos, naquele que se tornaria o único duelo submarino registrado da história. Após uma tensa perseguição, os submarinos se enfrentaram em um combate lento, no qual o Venturer lançou 4 torpedos contra o U-864, que conseguiu desviar dos 3 primeiros, mas foi atingido pelo último. Apesar das tentativas desesperadas da tripulação de 73 homens para evitar a tragédia, o U-864 afundou no fundo do oceano, arrastando consigo a vida de seus operários e sua carga mortal. No ano de 2003, os destroços do U-864 foram encontrados no fundo do mar, revelando um desastre arrepiante. A estrutura do submarino havia se rompido, liberando 67 toneladas de mercúrio tóxico que contaminaram cerca de 30 mil metros quadrados das águas circundantes. Os contêineres cheios do elemento venenoso representavam um enorme perigo para o meio ambiente, o que levou as autoridades norueguesas a propor um plano de contenção que levou mais de 10 anos e custou o equivalente a cerca de 200 milhões de euros. Como retirar os restos do U-864 era extremamente perigoso, pois o movimento poderia espalhar ainda mais o mercúrio, além do fato de o submarino conter torpedos e minas ativas em seu interior. Os noruegueses decidiram cobrir os destroços com 100 mil toneladas de areia e rocha, estrategicamente colocadas. Isso conseguiu reduzir o vazamento de materiais nocivos, e o U-864 terminou sepultado até os dias de hoje, onde jaz em uma tumba submarina atentamente vigiada pelas autoridades ambientais. 12. A linha fantasma.
O desaparecimento do trem do ouro nazista. Segundo alguns historiadores apócrifos, nos últimos dias da guerra, as autoridades nazistas na Polônia receberam a ordem de mover o ouro e os tesouros expropriados nas zonas ocupadas para a Alemanha, acreditando que assim poderiam se apossar desses recursos e escondê-los dos aliados. Já mencionamos alguns cofres desesperados, como a mina de sal de Merkers ou as Torres Flak. No entanto, existe um mito que é ainda mais estranho. De acordo com esses historiadores, os nazistas teriam carregado um enorme trem com lingotes de ouro, obras de arte e artefatos preciosos, que partiu de Breslávia e deveria parar em várias estações polonesas até seu destino na Alemanha. Contudo, o trem, que supostamente parou na estação de Friburgo, na Silésia, desapareceu depois de retomar sua viagem. A ideia de um trem de carga desaparecendo no ar é digna de um filme de ficção científica, mas tudo indica que ou o trem jamais existiu, ou os nazistas usaram algum tipo de rota alternativa secreta para retirá-lo do radar dos aliados. Por um lado, os historiadores sustentam que a história é possível, não apenas porque há registros de artefatos e obras de arte que foram saqueadas pelos nazistas e jamais recuperadas, como a já mencionada Câmara de Âmbar, mas também porque o suposto trajeto do trem fantasma coincide com os diferentes cofres de tesouros sobre os quais falamos, como a mina de Merkers e o projeto Der Riese, entre outros. Durante décadas, o paradeiro do trem do ouro nazista permaneceu como mito entre historiadores e entusiastas da Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa história ressurgiu com força na cultura popular europeia em 2015, quando dois empresários mineiros afirmaram ter localizado provas da existência de um trecho de trilhos de ferro ocultos sob a terra, perto da cidade de Wałbrzych. Esses homens não deram muitos detalhes, pois exigiram do governo polonês uma alta soma de dinheiro e um contrato de garantia de que eles e suas empresas teriam exclusividade nas obras para a busca do trem. Mas as informações básicas vazaram e centenas de caçadores de tesouros acorreram em massa à zona para investigar por conta própria, estimulando explorações geológicas, topográficas e buscando junto às autoridades permissões de perfuração. Graças à insistência e ao esforço dos caçadores de relíquias, os funcionários poloneses aceitaram realizar uma busca subterrânea no que ficou conhecido como o quilômetro 65 da Baixa Silésia. O governo supervisionou parte dos esforços de escavação, mas o fato é que não apareceu nenhum vestígio verificável de um trem blindado, muito menos de tesouros perdidos. Os críticos argumentaram que o mito local alimentado por testemunhos anedóticos eclipsava a falta de provas tangíveis. No entanto, o boato persiste, muitas vezes vinculado a um complexo de túneis mais amplos, uma ideia conspiratória que assegura que existem passagens ferroviárias secretas que unem a chancelaria alemã com diferentes zonas da frente oriental. Ainda assim, nem todos saíram perdendo com essa história, já que as autoridades municipais do local aproveitaram a atenção que o mito estava gerando no mundo todo e a utilizaram para impulsionar o turismo em Wałbrzych. A imprensa local cobriu todos os acontecimentos, mesmo os menores, desde leituras incomuns de radar de penetração no solo até extensas entrevistas para reconstruir os registros históricos, apontando as rotas percorridas pelos trens alemães nos últimos dias da guerra. A fascinação pelo trem de ouro nazista continua sendo um lembrete aterrador do caos desesperado dentro do Terceiro Reich frente à sua inevitável queda. 11. O impactante OVNI nazista, o infame sino de Hitler de Glock. Enquanto o Terceiro Reich desmoronava, surgiram rumores sobre uma superarma nazista ultra-secreta, um dispositivo tão avançado que mudaria o curso da guerra no último minuto. A verdade é que esse mito acompanhou a descoberta de dezenas de superarmas nazistas, conhecidas como as Wunderwaffe, ou armas maravilhosas. Embora algumas dessas tenham sido realmente desenvolvidas, a maioria não passou de ideias malucas dos engenheiros próximos a Hitler, que era propenso a fantasiar com projetos dignos da ficção científica. Mas houve um projeto em particular que, até hoje, confunde pesquisadores e historiadores. Estamos falando de Die Glocke, que significa o sino.
Essa máquina enigmática tornou-se um dos mistérios mais assustadores e controversos da Segunda Guerra Mundial. Die Glocke é descrito como um aparelho feito de um metal duro e pesado, com um diâmetro aproximado de 2,7 metros e uma altura entre 3,7 e 4,6 metros, tendo uma forma semelhante à de um grande sino. De acordo com os esquemas e relatos encontrados por pesquisadores, esse aparelho continha 2 cilindros contrarrotativos que seriam preenchidos com uma substância semelhante ao mercúrio, de cor violeta. Esse líquido metálico, cuja existência jamais foi comprovada, tinha o nome código de Cherum 525 e era armazenado em um recipiente alto e estreito, de 1 metro de altura e encapsulado em chumbo, o que indicaria sua suposta toxicidade. De acordo com esses relatos, quando o sino era ativado, possuía um raio de ação de 150 a 200 metros, dentro do qual se formavam cristais nos tecidos celulares animais, o sangue se gelificava e se separava, enquanto as plantas se decompunham em uma substância semelhante à gordura. Supostamente, durante o desenvolvimento do perigoso artefato, 5 dos 7 cientistas que originalmente trabalhavam no projeto morreram devido a esses efeitos. Os testes teriam sido realizados onde hoje se encontram as ruínas de uma estrutura de concreto, apelidada de Orenga, nas proximidades da mina Venceslas, a cerca de 3 quilômetros a sudeste do principal complexo Sokolek das obras subterrâneas do projeto RESE, que também poderia ter servido como plataforma de testes para um experimento sobre propulsão antigravitacional gerada pelo sino. Outros relatos o situavam em uma instalação próxima à fronteira tcheca, guardada pelas SS. A maioria dos historiadores acadêmicos considera que os relatos ligados ao sino são apenas boatos, pois ele aparece em pouquíssima documentação oficial da época da guerra. Nunca foi produzido nenhum plano confirmado, nem qualquer referência oficial, além de anedotas dispersas. No entanto, especula-se que fragmentos de projetos de pesquisa reais possam ter sido distorcidos com o tempo. É bastante aceito que os nazistas experimentaram em campos como a propulsão e a física de partículas, muitas vezes dispersos em múltiplos laboratórios secretos. Mas apesar do atrativo arrepiante da história, é possível que Die Glocke seja simplesmente uma criação que condensa diferentes esforços tecnológicos em uma única narrativa fantástica. A verdade é que a dúvida persiste até hoje, e muitos aficionados por conspirações e teorias sobre OVNIs acreditam que Die Glocke fazia parte de um projeto ultra-secreto que tentava criar discos voadores capazes de escapar de uma terra devastada pela guerra. Mas, se isso for verdade, por que foi abandonado? Teria ocorrido um acidente ou algo ainda mais sinistro? Conte-nos nos comentários. 10. O primeiro avião invisível da história. O Horten Ho 229 da Luftwaffe. Entre as descobertas mais curiosas da pesquisa em aviação nazista, o Horten Ho 229 se ergue como uma relíquia inquietantemente futurista da Segunda Guerra Mundial. Criada pelos irmãos Horten, esta aeronave em forma de asa voadora e com propulsão a jato oferecia um design radical, que reduzia a seção transversal ao radar, o que prenunciava de forma inquietante o desenvolvimento dos bombardeiros furtivos modernos. Os protótipos concluídos foram submetidos a testes de voo que demonstraram uma aerodinâmica tão avançada que poderia rivalizar com os conceitos utilizados mais tarde em aviões contemporâneos, como o bombardeiro B-2 Espírito, embora o Ho 229 fosse construído principalmente de madeira compensada e outros compostos leves. A forma aerodinâmica do Ho 229 tinha como objetivo minimizar a resistência e alcançar altas velocidades, aproveitando seus motores a jato duplos. A Luftwaffe via um grande potencial em um caça-bombardeiro rápido que poderia superar os aviões aliados. O Horten Ho 229 era um avião monoposto de 7,4 metros de comprimento e com uma envergadura de 16,8 metros. Sua forma de planador fazia com que a altura na parte frontal fosse de apenas 2,81 metros, com uma cabine de 1 metro de altura. Por ser uma asa voadora, sua superfície alar era de 50,2 metros quadrados. Vazio, o Ho 229 pesava 4.600 quilos,
aos quais se somavam 1.700 quilos de combustível que permitiam um alcance operacional máximo de 1.900 quilômetros. Isso também se aplicava à carga de bombas, que podia chegar até 2.000 quilos, o que superava as expectativas do chefe da Luftwaffe. Completamente carregado, o Ro-229 podia chegar a pesar 8.100 quilos. Toda essa massa bruta deveria voar a uma velocidade próxima de 1.000 quilômetros por hora. A verdade é que os irmãos Horten não conseguiram atingir esse número, mas chegaram bastante perto. A planta motriz era composta por 2 motores turbojato Junkers Jumo 004B, que proporcionaram à aeronave uma velocidade máxima de 960 km por hora, com velocidade de cruzeiro de 900 km por hora e um teto de voo de 15.000 metros. Além das bombas típicas da época, o Ro-229 contava com 2 canhões Mk-108 de 30 mm. O primeiro teste dessa Wunderwaffe aérea ocorreu em 1º de março de 1944. O teste foi relativamente bem sucedido, embora o design tenha apresentado alguns problemas que dificultaram a tarefa do piloto. Além da madeira, foram utilizadas ligas metálicas leves para evitar a resistência do vento, ao mesmo tempo em que se buscava melhorar sua indetectabilidade frente aos radares. Em 2 de fevereiro de 1945, foi testada aquela que seria a versão definitiva do Ro-229, mas a tragédia atingiu o protótipo. Um dos motores parou em pleno voo, e o piloto teve que realizar uma manobra milagrosa para salvar sua vida e a aeronave. Apesar disso, o desenvolvimento continuou. Os aliados batiam as portas de Berlim e os nazistas buscavam uma arma salvadora, mas ela nunca chegou. O Horten Ro-229 jamais deixou os hangares para se juntar à luta. O regime de Hitler caiu antes. Em 1945, os aliados encontraram o Ro-229, que foi capturado como parte da Operação Paperclip, um esforço do Ocidente para aproveitar a tecnologia desenvolvida pelos nazistas, bem como seus melhores engenheiros e cientistas. O protótipo viajou para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, onde encontrou seu lar entre o Museu Smithsonian e os laboratórios da Northrop Grumman, a empresa criadora do B-2 Spirit, um bombardeiro estratégico e indetectável, que conseguiu capturar a essência do Horten Ro-229. Até hoje, os norte-americanos continuam pesquisando o desenvolvimento dos irmãos Horten, que, embora nunca tenha visto a luz do dia, acabou sendo uma contribuição fundamental para a tecnologia militar aérea dos Estados Unidos. 9. O ventre da besta. O macabro laboratório de mísseis de Peenemünde. A remota zona costeira de Peenemünde, no norte da Alemanha, foi um centro de testes para alguns dos programas de armamentos mais ambiciosos da guerra, dirigidos por Werner von Braun e outros notáveis engenheiros nazistas. A instalação produziu a bomba voadora Phi-1 e o foguete V-2, ambos considerados maravilhas terríveis do desenvolvimento inicial de foguetes e mísseis, e estavam concebidos como armas de vingança, destinadas a atacar a Grã-Bretanha como retaliação pelos bombardeios contra Berlim e, mais tarde, outros alvos, com o objetivo de quebrar a moral dos aliados. A bomba voadora V-1 era um míssil primitivo com propulsão a jato, que tinha a forma de um pequeno avião não tripulado e que frequentemente era detectado pelo seu zumbido característico. Pode-se dizer que é o avô dos drones explosivos atuais. Por sua vez, o foguete V-2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo, o qual, embora ainda não tivesse capacidade para carregar ogivas nucleares, possuía um alcance extremamente grande, chegava sem aviso prévio e era capaz de destruir grandes porções de território com um único golpe. Embora essas armas tenham causado danos massivos e pânico generalizado na Inglaterra, seu impacto estratégico geral foi limitado pelo uso tardio e pelas dificuldades industriais do final da guerra, que impediram sua fabricação em massa. No entanto, o desenvolvimento em Peenemünde lançou as bases para futuras explorações espaciais, e muitos cientistas foram absorvidos pelos Estados Unidos ou pela União Soviética após a guerra, na já mencionada Operação Paperclip. Em agosto de 1943, os bombardeiros britânicos executaram a Operação Hydra, tendo como alvo as instalações de Peenemünde
com o objetivo de interromper a pesquisa e a produção de todas as bombas e mísseis que eram fabricados na macabra fábrica nazista. Os ataques aniquilaram o complexo, matando o pessoal-chave e atrasando os programas de foguetes, embora isso tenha sido apenas momentâneo. A verdade é que os nazistas ainda estavam bem organizados e, sob a direção de von Braun, os testes e os desenvolvimentos balísticos continuaram em outros laboratórios secretos. Após a rendição da Alemanha, as equipes aliadas lançaram uma enorme operação em Peenemünde e conseguiram se apoderar de documentos, peças tecnológicas e vários foguetes inteiros. A análise do local revelou que haviam sido alcançados vários avanços relacionados a técnicas avançadas para sistemas de propulsão e guiamento de mísseis balísticos, algo que mais tarde seria aproveitado pelos norte-americanos e soviéticos em seus próprios programas de armamentos durante a Guerra Fria. Ainda hoje, seções inteiras do campo de testes permanecem salpicadas de restos de concreto, testemunhas silenciosas de uma corrida que transformou brevemente a Alemanha em pioneira na tecnologia de foguetes. 8. Os gigantes adormecidos. As impressionantes fortificações nazistas nas Ilhas do Canal. Quando a Alemanha ocupou as Ilhas do Canal em 1940, elas se tornaram o único território britânico capturado pelos nazistas durante a guerra. Hitler declarou as ilhas como um bastião estratégico e ordenou a construção de formidáveis defesas, que incluíam posições de armas costeiras, torres de radar e bunkers subterrâneos. Rapidamente, diferentes bastiões de concreto surgiram em Guernsey, Jersey, Alderney e nos menores ilhotes. A princípio, os alemães decidiram ser benevolentes com a população não-judia das ilhas e recrutaram trabalhadores locais para construir estradas e postos estratégicos. No entanto, à medida que a guerra avançava, a relação com os ilhéus foi se deteriorando e as SS decidiram abrir campos de trabalho forçado, que incluíam judeus e prisioneiros tanto locais quanto trazidos da Ucrânia e mais tarde da União Soviética. Milhares de prisioneiros levados dos campos de trabalho forçado na Europa continental se dedicaram arduamente à tarefa brutal de completar terríveis fortificações, que incluíam intrincadas redes de túneis e torres reforçadas, construídas sobre afloramentos rochosos. Alguns bunkers escondiam depósitos cheios de munições, armamentos, equipamentos e suprimentos para resistir durante muito tempo a eventuais cercos vindos do Reino Unido. Dentro do plano do Muro do Atlântico, os nazistas ergueram altas torres de concreto com ninhos de metralhadoras e canhões. Guarnecidas com milhares de soldados, as ilhas permaneceram sob controle alemão, inclusive por algum tempo após a libertação da França continental. No final de 1944, a fortaleza havia se transformado em um posto avançado altamente otimizado, mas estava encurralada frente à ofensiva dos aliados e completamente isolada das linhas regulares de suprimento. À medida que os recursos se esgotavam, os oficiais e soldados nazistas começaram a selar os bunkers e postos de controle, enquanto se recolhiam às zonas mais fortificadas, à espera da iminente invasão dos inimigos. Quando as ilhas foram libertadas em maio de 1945, dias depois da capitulação oficial da Alemanha, os soldados aliados descobriram complexos subterrâneos inteiros. Após capturar todos os soldados alemães nas ilhas, os aliados abriram todos os bunkers, fortalezas, depósitos e cofres e descobriram que as forças de ocupação tinham uma margem muito escassa de suprimentos, embora estivessem bem armadas. Considerando que o esforço de destruição danificaria as ilhas, as autoridades aliadas decidiram selar os túneis, mas não destruíram a maioria das fortificações, deixando muitos bunkers e torres intactos. Hoje em dia, alguns foram preservados ou convertidos em museus, o que ilustra até que ponto os ocupantes transformaram essas pitorescas ilhas em posições defensivas. 7. O roubo estratégico dos nazistas. Os cofres de Frankfurt. Para além das obras de arte famosas, os nazistas também confiscaram posses pessoais, especialmente itens pertencentes a famílias judias que haviam sido assassinadas ou levadas para campos de concentração.
Quando os aliados vasculharam Frankfurt após a conquista da cidade, confiscaram grandes quantidades de objetos de valor que haviam sido roubados ou literalmente arrancados de milhões de vítimas, por meio da violência física ou de leis discriminatórias e injustas de expropriação de bens. Nas etapas finais da guerra, esses artigos foram reunidos e escondidos em edifícios ou locais de armazenamento subterrâneo para evitar que caíssem nas mãos dos aliados, embora a grande maioria tenha sido encontrada de forma imediata. Quando as forças norte-americanas entraram na cidade, as unidades de inteligência se concentraram em localizar caixas de joias, ouro e artefatos culturais, inspecionando fábricas abandonadas, porões e cofres sob instituições financeiras. Em um dos casos, descobriram uma piscina cheia de alianças de casamento, obturações de dentes de ouro e outros efeitos pessoais, retirados à força de pessoas deportadas. Essas descobertas macabras evidenciaram a extensão do roubo sistemático que enriqueceu os funcionários nazistas e financiou parte do esforço de guerra de Hitler. A boa vida de que desfrutavam muitos alemães havia sido conquistada com o sangue de milhões de civis. Após catalogar esses materiais, as autoridades aliadas iniciaram esforços para devolvê-los aos seus legítimos proprietários. No entanto, o processo revelou-se desanimador, pois muitos registros haviam sido destruídos ou falsificados. Ainda que tenham sido criadas comissões dedicadas à realocação desses objetos de valor, o fato de que eram frutos do extermínio sistemático tornava praticamente impossível a elaboração de uma lista de herdeiros legítimos. Os bens confiscados durante o período pré-guerra apareciam em registros vagos, carentes de informações precisas e que normalmente se preocupavam mais em datar o valor das peças do que em registrar seus proprietários originais. Por outro lado, os objetos roubados durante os anos mais brutais do nazismo nem sequer estavam documentados, sendo simplesmente acumulados em caixas anônimas, que evidenciavam a profunda desumanização sofrida pelas vítimas. Os sobreviventes da perseguição lutaram por décadas para provar a propriedade dos bens e, ainda assim, alguns itens recuperados nunca foram reclamados, porque famílias inteiras haviam sido exterminadas, o que levou a que fossem destinados a consórcios ou organizações não governamentais dedicadas a preservar o patrimônio judaico roubado durante a guerra. 6. O Ninho da Águia, a fortaleza mais alta do nazismo. Nos Alpes da Baviera encontra-se um edifício conhecido como o Ninho da Águia, uma mistura de pequena mansão e fortaleza construída como presente de aniversário de 50 anos para Hitler. Localizada no topo de uma montanha sobre Berchtesgaden, a estrutura, oficialmente chamada de Kehlsteinhaus, serviu como local de retiro e encontro para os líderes nazistas. Devido à sua grande elevação, foi construída uma estrada elaborada que culmina em um túnel de pedra, o qual conduz a um elevador muito luxuoso, feito de bronze polido, adornado com espelhos venezianos e couro em tons verdes. Esse grande carro se eleva por 134 metros diretamente até o edifício. Nos últimos confrontos da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas avançaram rumo ao sul da Alemanha, esperando que a região se tornasse um último bastião de resistência. Apesar de sua aparência imponente, o Ninho da Águia foi tomado sem grandes dificuldades. Nos arredores de Obersalzberg, complexos de vilas e bunkers bombardeados revelaram documentos pessoais, material de propaganda e alguns bens saqueados. Os soldados percorreram salas luxuosamente decoradas e descobriram como as figuras mais importantes do regime se relaxavam com relativa comodidade, mesmo enquanto o regime nazista desmoronava. Nos anos posteriores, o edifício foi utilizado inicialmente pelo Exército dos Estados Unidos, que instalou escritórios em diferentes partes do local, para depois devolvê-lo à administração alemã. Atualmente, o Ninho da Águia funciona como atração turística, com uma vista panorâmica que se estende pelos vales alpinos, a qual se acessa por meio do histórico elevador que outrora levou Hitler à sua casa de descanso. 5. No coração das montanhas. Os suprimentos secretos no maciço de Harz. Nas últimas etapas da guerra, a Alemanha encontrava-se encurralada pelo avanço da União Soviética, que se aproximava como uma onda vermelha vinda do leste, esmagando todas as instalações armamentistas nazistas na frente oriental. Por isso,
A cúpula militar nazista considerou necessário transferir as instalações de produção para a clandestinidade, ao mesmo tempo em que reforçaram as defesas para protegê-las dos ataques aéreos aliados. Um desses locais surgiu nas montanhas de Harz, onde milhares de prisioneiros viveram seus últimos dias em campos de trabalho forçados subterrâneos, escavando túneis para convertê-los em fábricas improvisadas de armamentos. As linhas ferroviárias foram estendidas até as partes mais profundas desses complexos ocultos, o que permitia o transporte discreto das matérias-primas. No entanto, os trens nem sempre conseguiam suprir a demanda, e no final da guerra, os nazistas obrigavam os trabalhadores a subir as matérias-primas com mulas pela montanha. Essas fábricas produziam armas leves, peças de tanques e munições, operando longe de olhares curiosos. Também foi encontrada evidência de que Werner von Braun planejava estender a fabricação dos mísseis Fint 1 e V2 no local, embora apenas os planos tenham sido encontrados. Quando as forças norte-americanas chegaram em abril de 1945, capturaram oficinas subterrâneas inteiras. Máquinas abandonadas, armas inacabadas e reservas de munições cobriam os corredores. Os investigadores concluíram que as intensas campanhas de bombardeio obrigaram a mudança para essas plantas subterrâneas, onde a ventilação, a iluminação e o alojamento dos trabalhadores eram frequentemente improvisados. Os planejadores priorizavam manter o fluxo da produção antes de garantir condições de trabalho seguras, o que levou os prisioneiros a enfrentarem sofrimentos brutais e resultou na morte de entre 10 mil e 20 mil trabalhadores forçados. Alguns túneis abrigavam protótipos avançados, mas muitos eram apenas ampliações de linhas de produção existentes. A captura do Harz também representou uma mancha sombria para o exército dos Estados Unidos, já que algumas divisões, ao avançarem pelas montanhas, decidiram fuzilar grandes grupos de trabalhadores que transportavam matérias-primas. Posteriormente, comprovou-se que muitos desses trabalhadores eram prisioneiros das SS, que viviam nos macabros campos da região. Alguns soldados foram julgados por esses crimes. Ao longo dos anos, os governos locais encontraram restos de bombas e produtos químicos perigosos e por diversas vezes foi necessário vasculhar a região em busca de minas ocultas e outras ameaças à vida dos civis. Até hoje, as passagens subterrâneas ainda apresentam riscos, com instabilidade estrutural e possíveis artefatos explosivos não detonados. Os túneis das montanhas Harz são uma clara evidência da convicção e da loucura do Reich diante de seus planos expansionistas. 4. O desespero final. Mittelwerk, os túneis frustrados da Turíngia. Quando a inteligência aliada detectou sinais de projetos ocultos no centro da Alemanha, concentrou-se nas colinas arborizadas da Turíngia. Os relatórios indicavam um extenso sistema de túneis e câmaras construídas para fins não revelados. Mal podiam imaginar os aliados que estavam observando a existência de Mittelwerk, o que se acreditava ser o último refúgio desesperado de Hitler e do alto comando nazista fora de Berlim. Embora hoje seja conhecido como Mittelwerk, o grande complexo subterrâneo era composto por diversas instalações com nomes código, escavadas próximas a cidades como Jonastal, para depois se unirem por meio de uma complexa rede de túneis de diferentes diâmetros. A maior parte da obra foi realizada por prisioneiros obrigados a escavar terrenos rochosos que, na mente dos oficiais das SS, se converteriam em centros de comando, escritórios administrativos e depósitos de recursos. Em alguns casos, as estruturas mais completas demonstravam um alto nível de sofisticação. O acesso era feito por escotilhas herméticas ligadas à superfície, havia sistemas de ventilação complexos e até paredes revestidas contra a radiação e bombas. Isso levou vários historiadores a considerar a possibilidade de que em certas áreas de Mittelwerk tivessem sido conduzidas pesquisas nucleares ou de mísseis. Mas a verdade é que nunca foi encontrada evidência física que apoiasse essa hipótese. As tropas norte-americanas e soviéticas, que chegaram em 1945, realizaram estudos em grande escala desses locais, que foram totalmente vasculhados, sem deixar nenhum canto por examinar. Em geral, encontraram corredores inacabados, estruturas parcialmente montadas, poços de ventilação e, ocasionalmente, maquinário pesado.
A documentação sobre planos futuros era escassa, e os oficiais alemães capturados forneciam declarações vagas ou contraditórias. Depois que as forças de ocupação extraíram tudo o que havia de valor nos túneis, o acesso a Mittelwerk foi restringido. Afinal, a maior parte estava incompleta e o risco de desabamento era constante. Nas décadas seguintes, historiadores e exploradores locais voltaram a visitar essas redes subterrâneas e descobriram restos de materiais de construção e diagramas estruturais. Algumas entradas dos túneis haviam desmoronado e outras foram seladas pelas autoridades. De fato, o objetivo final dessa imensa rede de complexos subterrâneos continua sendo objeto de debate entre historiadores e pesquisadores, já que os projetos das câmaras, assim como suas localizações estratégicas, indicam que poderiam ser usadas tanto para estabelecer um quartel-general semelhante ao Führerbunker, quanto para fabricar armas, como ocorreu nas Montanhas Harz. No entanto, o gasto de recursos nesses túneis reforçados apontava para o desespero do regime, que mobilizou milhares de trabalhadores para criar esconderijos que, no fim, nunca chegaram a operar plenamente antes da derrota. 3. A extensão de Mittelwerk, a infame fábrica de armas de Mittelbau-Dora. Mittelbau-Dora, localizado na região de Harz, era um notório complexo de campos de concentração, projetado especificamente para a produção secreta de armamentos. Debaixo dos brutais barracões e das câmaras de gás, existia uma rede de túneis intermediários que se conectava com Mittelwerk, mas, ao contrário daquele enorme complexo cujo objetivo é desconhecido, em Mittelbau-Dora foi instalada uma infame fábrica de foguetes V2, que empregava judeus como mão de obra em condições de trabalho subhumanas. Os turnos duravam longas horas, a alimentação era terrivelmente escassa e o atendimento médico inexistente. Devido ao manuseio de produtos químicos perigosos e maquinário pesado, as catacumbas estavam cheias de poeira e vapores mortais, o que representava riscos letais para os detentos. Embora o número exato de vítimas fatais seja desconhecido, acredita-se que mais de 20.000 pessoas morreram construindo mísseis nos túneis de Mittelbau-Dora. Quando as forças norte-americanas chegaram em abril de 1945, testemunharam um ambiente projetado para explorar o trabalho forçado a qualquer custo. Bancadas com foguetes parcialmente montados e desenhos técnicos abarrotavam os corredores cavernosos. Os beliches de madeira, amontoados em cantos úmidos, demonstravam como os prisioneiros viviam e morriam a poucos passos da produção tóxica em andamento. Os especialistas aliados se apoderaram de documentação e componentes vitais do foguete V2, que foram enviados aos Estados Unidos para posterior estudo. Posteriormente, as autoridades descobriram valas comuns nas proximidades, o que permitiu estimar o número de vítimas causadas pelas brutais metas de produção e pela segurança mínima. Os esforços para desmantelar o local progrediram rapidamente, e as forças de ocupação enviaram equipes especializadas que colaboraram com os moradores locais, os quais sabiam que algo estranho acontecia ali, pois ouviam explosões diárias que ecoavam pelas colinas. Mais tarde souberam que se tratava dos motores dos foguetes sendo acionados durante os testes de voo. Embora grande parte da infraestrutura de Mittelbau-Dora tenha sido selada ou demolida, algumas seções do sistema de túneis ainda permanecem acessíveis para fins educativos. 2. Ladrões de quinta categoria. A patética Operação Bernhard para falsificar notas britânicas. A Operação Bernhard foi um plano ousado e bastante patético, criado pela inteligência alemã para inundar a economia britânica com cédulas falsificadas. Lançado em 1942, o Reich organizou uma força composta por técnicos gráficos, gravadores de moedas e prisioneiros de campos de concentração, com alguma experiência em impressão para produzir falsificações quase perfeitas de notas de libras esterlinas britânicas. Esse dinheiro fraudulento tinha como objetivo desvalorizar a moeda britânica, alterando a estabilidade financeira do país. A operação foi transferida várias vezes e, finalmente, instalada no campo de concentração de Sachsenhausen, localizado nos arredores de Berlim. Sob o mais rigoroso sigilo, os prisioneiros trabalhavam dia e noite com matrizes especializadas, papel e tintas de alta qualidade, para emitir milhares e milhares de cédulas falsificadas.
O impressionante é que o produto final era surpreendentemente autêntico, a ponto de muitas notas terem entrado com sucesso em circulação. Isso motivou o Reich a aprofundar o curioso plano e, em 1945, já haviam sido impressas milhões de libras em moeda falsificada. Quando os aliados libertaram Sachsenhausen, o pessoal da SS tentou ocultar ou destruir o equipamento de impressão. Algumas notas falsificadas foram lançadas em lagos remotos ou transportadas para diferentes locais. Da Alemanha, foram enviados para a Suíça 400 milhões de libras falsas, uma quantia considerável para a época. Após a guerra, os investigadores descobriram esconderijos cheios de cédulas falsificadas, matrizes de impressão e até registros administrativos nos quais haviam sido documentados os detalhes de produção e mantida a contabilidade do plano, como se tratasse de uma casa da moeda não oficial. Graças a essas evidências, os aliados puderam denunciar essas atividades, demonstrando como a Alemanha tentou uma sabotagem financeira além da guerra convencional. As cédulas descobertas em lagos austríacos e caminhões abandonados ofereciam provas tangíveis de uma empreitada que combinava astúcia artesanal com trabalho forçado. A Operação Bernhard entrou para a história como um dos planos militares mais bizarros de todos os tempos, embora seu sucesso ainda seja discutido até os dias de hoje. 1. O Führerbunker de Berlim, a última morada de Hitler. A última entrada entre os segredos mais arrepiantes da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial nos leva ao subsolo das ruas em ruínas de Berlim até o Führerbunker, o refúgio subterrâneo utilizado por Hitler e seu círculo íntimo durante suas horas finais. Encomendado pela cúpula nazista à empresa Hochtief AG, esse complexo subterrâneo de 28 cômodos foi concebido para abrigar Hitler e um número reduzido de confidentes por pouco tempo, tratando-se mais de um abrigo antiaéreo do que de uma verdadeira residência. A construção progrediu rapidamente sob a direção do arquiteto Karl Pippenburg, com centenas de operários trabalhando dia e noite em 3 turnos de 8 horas, concluindo a obra em poucos meses. Entre 1936 e 1944, a estrutura foi completada por etapas, conectando-se acima ao antigo Reichstag e à chancelaria alemã, através de corredores reforçados. No início de 1945, enquanto a artilharia soviética bombardeava a cidade, as figuras centrais do regime retiraram-se para essa toca confinada de salas de concreto. No interior, os funcionários elaboravam estratégias e espalhavam mapas de propaganda pelas paredes, rastreando divisões inexistentes. Os generais entregavam relatórios sombrios aos líderes, cada vez mais desconectados da realidade. Durante a Batalha de Berlim, o bunker sofreu bombardeios contínuos. Embora tenha permanecido praticamente intacto, a morte, o desespero e as ordens finais definiram sua atmosfera. No final de abril, Hitler e Eva Braun casaram-se em uma pequena cerimônia, horas antes de tirarem suas próprias vidas. Um grupo de soldados retirou os corpos do Führer e de sua esposa do bunker e os queimou no pátio da chancelaria. Dias depois, outras figuras de destaque seguiram o mesmo destino de Hitler, destruindo previamente arquivos e pertences pessoais. Quando as tropas soviéticas tomaram a área, encontraram corredores vazios, repletos de documentos e restos de tentativas frenéticas de queimar qualquer registro das atividades do nazismo. Durante décadas, as autoridades do pós-guerra demoliram partes do bunker. Hoje em dia, os restos encontram-se abaixo de modernos apartamentos e áreas de estacionamento, com apenas uma placa discreta indicando sua localização. Embora o local ainda atraia algum interesse ocasional, permanece em grande parte inacessível.